Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo, e meu objetivo na aula de hoje é falar sobre o tema osteocondroses. Trata-se de um tema bastante extenso, com vários epônimos serão apresentados ao longo da aula, mas eu espero que tenha organizado de uma forma esquemática mais fácil de vocês compreenderem. Pois bem, osteocondroses classicamente são definidas como as doenças que acometem o esqueleto imaturo, por diferentes fisiopatologias. Algumas envolvem um desenvolvimento anormal do osso, outras se relacionam a uma isquemia de um osso que vinha se desenvolvendo de forma normal, e outras se devem a um fenômeno de tração ou de estresse repetitivo. Se vocês forem estudar um capítulo dessas doenças na literatura, existem mais de 25 tipos descritos e cada uma tem seu próprio epônimo, o que pode tornar um pouco confuso o tema. E além disso, a maior parte dos autores agrupa, dentro desse termo mais amplo, algumas doenças que acometem também o adulto, que são caracterizadas pela osteonecrose idiopática de alguns ossos do corpo humano. Então, osteocondrose é um termo guarda-chuva, é um termo amplo que envolve diferentes doenças com pelo menos esses 4 tipos de fisiopatologias, que às vezes acaba deixando um pouco mais complicado de entender. Obviamente eu não vou conseguir esgotar o tema aqui, mas eu separei as 10 doenças que eu mais vejo no dia a dia, as 10 mais comuns que eu acredito que é mais importante que todo radiologista conheça. E é o que a gente vai ver na forma de casos clínicos daqui para frente. O primeiro caso, então, é um menino de 8 anos que está no momento com claudicação e dor irradiada para o glúteo. O primeiro exame, essa radiografia com protetor gonadal, chama atenção uma simetria na cabeça dos dois fêmures. Nós vemos que a direita ela mantém o seu aspecto esférico e globoso, ao passo que do lado esquerdo ela está fragmentada, esclerótica e de volume reduzido. Esse achado aqui é característico da doença de Legg-Calvé-Perthes, talvez seja desse grupo de doenças que nós vamos ver na aula a mais comum de todas. Trata-se da osteonecrose idiopática da cabeça femoral, com uma faixa etária de apresentação bastante ampla, em geral de 2 a 14 anos, mas geralmente ali entre os 4 e 6 anos de idade, principalmente meninos. O primeiro exame, em geral, é a radiografia, que já pode ser diagnóstica. Esses achados que nós vimos no slide anterior, a esclerose óssea da cabeça femoral, pode apresentar também o sinal do crescente e um aspecto fragmentado. O sinal do crescente que eu comentei com vocês é esse achado aqui. Nesse caso é um caso mais sutil, a gente ainda tem esfericidade da cabeça femoral, mas nós vemos aqui uma leve linha de fratura do osso subcondral. Esse aqui pode ser o primeiro sinal da doença de Legg-Calvé-Perthes e não aquela cabeça femoral toda destruída que nós já tínhamos visto. Só esse colapso do osso subcondral aqui, o sinal do crescente, às vezes já vai te permitir fazer o diagnóstico dessa doença dentro do contexto clínico adequado. Então, a primeira osteocondrose que nós vimos é essa aqui do quadril, Legg-Calvé-Perthes. O segundo caso é uma mulher de 35 anos, então perceba que não estamos falando só de crianças aqui na aula. Essa mulher tem uma dor no punho há 2 semanas. Pois bem, na radiografia, se vocês olharem com bastante atenção, tem um osso que se destaca dos demais, que ele está mais esclerótico, ele está um pouco mais branco que os demais, que é esse osso aqui. Se a gente for na ressonância magnética, fica mais fácil de vocês verem. Esse osso aqui é o osso semilunar, que fica do lado do escafoide. Ele tem seu nome de semilunar porque no corte sagital ele tem esse aspecto de meia-lua. Aqui é uma sequência sensível ao líquido, a gente vê que tem bastante edema da medular óssea. Esse aqui é um T1, então o edema fica com um sinal mais baixo, fica preto. Então a gente percebe que tem essa alteração de sinal acometendo o osso semilunar. Trata-se, portanto, de uma doença de Kienbock. Esse é um daqueles exemplos de doenças que acometem o adulto causadas pela necrose vascular idiopática do osso. A doença de Kienbock é mais comum na mão dominante dos homens e nas mulheres de meia idade pode acontecer tanto na mão esquerda quanto na mão direita. É classicamente descrito na literatura uma associação com variância ulnar negativa. Variância ulnar negativa são aqueles pacientes que têm a ulna, quando você tira uma radiografia do punho, a ulna está um pouquinho para trás em relação ao rádio distal. O rádio distal está mais próximo do carpo do que a ulna. Essa associação é importante vocês saberem que às vezes é cobrado em prova. Então, nossa segunda osteocondrose é o punho, a doença de Kienbock. Terceiro caso é um homem de 25 anos, também com dor no punho há 2 semanas. Percebam que no nosso outro caso, a gente tinha um paciente com uma esclerose do osso semilunar e agora a gente tem esclerose desse outro osso aqui, que é o escafoide. Na ressonância magnética, uma sequência sensível ao líquido, a gente vê aqui bastante edema da medular óssea. Então é muito parecido com a necrose vascular do semilunar, mas aqui é a necrose vascular do escafoide, que a gente chama de doença de Preiser. Nada mais é que a necrose vascular idiopática do escafoide. Então, semilunar aqui é Kienbock,
E escafoide é doença de Pricer, nossa terceira osteocondrose. Caso número 4. Trata-se de um menino de 5 anos que vem apresentando dor plantar e incapacidade de sustentar o próprio peso, que vem progredindo gradualmente de um mês para cá. Então nós vemos essa radiografia do pé do menino. De novo, vamos procurar qual osso se destaca em relação aos demais. Não são os metatarsos, não é o talos, não é o calcâneo, mas a gente vê aqui que tem um osso bem diminuído de volume, esclerótico, irregular, bem diferente dos demais. Esse osso é o osso navicular, está bem na frente do talos. Se nós formos para a ressonância magnética, de novo aqui a gente tem duas sequências sensíveis ao líquido, percebam o quanto esse osso é diferente dos demais, o como ele tem um edema da sua medular óssea. Esse caso é um caso de doença de Keuller. A doença de Keuller é a necrose vascular idiopática do navicular que acomete as crianças. A radiografia é justamente aquilo que eu mostrei para vocês, um navicular afilado, esclerótico e fragmentado. Agora vamos já emendar o caso 5. O caso 5 é a mesma história, só que numa mulher de 45 anos. Então essa mulher também tem capacidade de sustentar o próprio peso e sente dor na planta do pé de mais ou menos um mês para cá. Vemos aqui então nessa radiografia, tem um osso que está diferente dos demais. Veja como o navicular aqui ele está alongado, está com esse formato diferente, um formato mais curvilíneo do que a gente costuma ver. E o outro lado também está afetado. Lembre-se que essa paciente tinha dor bilateral. Quando a gente vai para a ressonância magnética, esse exame aqui é ponderado em T1, veja como a medular óssea está diferente da medular dos outros ossos, que tem sinal de gordura preservada. Aqui a gente já tem uma gordura com sinal diferente e veja como essa porção aqui do navicular está de volume reduzido. Esse aqui é novamente uma necrose vascular do navicular, mas não está acontecendo numa criança, está acontecendo no adulto, e simplesmente por isso ela tem um nome diferente. Chama-se de síndrome de Miller-Weiss. Na radiografia, um aspecto bastante característico é esse aspecto de em vírgula que o osso navicular apresenta. Se vocês lembrarem do slide anterior, o nosso navicular aqui tem esse formato alongado, parecendo uma vírgula mesmo, com esse rabinho aqui mais afilado. Então nós vemos em seguida duas doenças que acometem o navicular. Na criança a gente chama de Keuller e no adulto de Miller-Weiss. Caso número 6 é um menino de 15 anos, boleiro, jogador profissional de futebol, e está se queixando de uma dor na face anterior da tíbia há cerca de 15 dias. Já na radiografia, a gente vê que tem uma alteração que salta aos olhos. A maior parte das estruturas ósseas está aqui com contorno homogêneo, mas vejam essa tuberosidade anterior da tíbia, que está completamente fragmentada. Se nós fizermos uma ressonância magnética nesse menino, a gente vai ver que junto dessa fragmentação da tuberosidade anterior da tíbia tem bastante edema, bastante alteração do sinal dos planos adiposos adjacentes, e aqui na face anterior da tíbia também tem um pouco de edema reacional. Então, aqui nós temos uma alteração na face anterior da tíbia, mais precisamente na tuberosidade anterior, que é onde se insere esse ligamento aqui, que é o ligamento patelar. Trata-se então da doença de Osgood-Schindler, que também é muito conhecida da maior parte do pessoal que já passou pela disciplina de ortopedia. Essa é uma daquelas doenças que eu expliquei no primeiro slide. Dentre as várias fisiopatologias, a gente tem algumas que é por tração. Essa aqui é uma apofisite por tração da inserção do ligamento patelar. Crianças muito ativas, que fazem muito movimento com o joelho, fazem um estresse repetitivo e acabam lesando a tuberosidade anterior da tíbia. A radiografia clássica é essa que eu mostrei para vocês, esclerose e fragmentação da tuberosidade da tíbia. E na ressonância magnética a gente vai ver espessamento e edema do próprio ligamento patelar e pode ver também a bursite infrapatelar. Aqui só para mostrar para vocês novamente na ressonância magnética, essa flecha aqui mostra esse acúmulo de líquido na topografia da bursa infrapatelar profunda, que é um achado que pode estar associado à síndrome de Osgood-Schindler, e esse paciente também tinha derrame articular com sinais de sinovite. Então, lembrando que quando temos dor na tíbia proximal de uma criança, sempre lembrar da doença de Osgood-Schindler. Caso número 7, outro menino que gosta de praticar esportes, esse é um jogador amador de vôlei e está também com uma dor de joelho há 15 dias. Se vocês lembrarem do exame anterior, a gente tinha bastante alteração de sinal na inserção do ligamento patelar na tuberosidade anterior da tíbia. Agora a gente não vê isso, mas se a gente olhar na origem do ligamento patelar aqui no ápice da patela, veja como ele tem bastante alteração de sinal. Até um pouquinho de edema reativo no vértice da patela. Então, outro paciente com dor no joelho, mas em vez de ser aqui, é aqui em cima, na origem do ligamento patelar.
Trata-se, portanto, de uma doença de Sinding-Larsen-Johansson. Assim como nós temos a apofisite por tração da tuberosidade anterior da tíbia, nós temos da origem do ligamento patelar no ápice da patela, que é essa doença aqui. Então, criança com dor no joelho, lembrar de 2 diagnósticos. Na tíbia proximal, Osgood-Schalter, e no joelho proximal, junto ao ápice da patela, doença de Sinding-Larsen-Johansson. Caso número 8, uma mulher de 18 anos com dor plantar há cerca de 3 meses. Esse achado é um pouco mais sutil. Se vocês olharem os ossos do tarso, as falanges, à primeira vista pode não saltar aos olhos, mas quero que vocês prestem atenção aqui nos contornos dos metatarsos. Percebam que a maior parte dos metatarsos tem um aspecto convexo normal, mas aqui a gente tem um pequeno colapso da cabeça desse metatarso, está um pouquinho achatado. Se a gente prosseguir a investigação com uma ressonância magnética, isso aqui é uma ressonância em T1, então a medular do osso tem que estar branca por causa da gordura, mas a cabeça daquele metatarso está cinza, indicando que tem um processo diferente, processo inflamatório. E se você fizer uma sequência sensível ao líquido, você vai ver toda essa região de edema na cabeça do metatarso. Isso que eu acabei de escrever para vocês é característico da infracção ou doença de Freiberg. Por definição clássica, ela é a osteocondrose da cabeça de um metatarso, mais comumente do segundo metatarso, mas isso é bastante variável. Em geral, comete em mulheres jovens e existe também um segundo pico, né, em mulheres de meia idade. Então, aquela mulher de 40, 50 anos que usa muito salto alto, que também vai ter um estresse repetitivo, pode fazer esse Freiberg um pouco diferente. A descrição clássica é a mulher jovem, no final da adolescência, mas a gente vê hoje em dia em mulheres de meia idade que tem muito estresse repetitivo, que gera um comprometimento vascular crônico e um colapso do osso subcondral, como a gente viu na radiografia. Então, lembrar que no metatarso nós temos a infracção de Freiberg. Caso número 9, voltamos às crianças. É um menino de 8 anos que tem uma dor no calcanhar há um mês e não tem nenhuma história de trauma. Nessa radiografia, novamente, vamos procurar qual osso está diferente dos demais. A gente vê que o calcâneo, a maior parte dele está normal, talos não chamam muita atenção. Veja como o navicular é bem diferente daqueles naviculares doentes que a gente viu no começo da aula. Mas vejam aqui essa apófise posterior do calcâneo. Vejam como ela está esclerótica, irregular, fazendo até um aspecto em vírgula. Lembra um pouquinho aquele navicular que a gente viu antes. Mas então esse osso todo esclerótico, todo irregular, fala a favor dele estar sendo acometido também por uma osteocondrose. E o nome dessa doença é a doença de Sever. Trata-se, pois, da apofisite do calcâneo. De novo, é uma apofisite por tração em crianças muito ativas, que tem um estresse repetitivo sobre a apófise do calcâneo. Principalmente as crianças que fazem corrida e pulo podem ter essa alteração. Então, lembrar da apófise posterior do calcâneo, doença de Sever. E por fim, um menino de 8 anos que é jogador de beisebol com dor no cotovelo. Perceba que a maior parte dos casos envolvem crianças com muita atividade física. Por quê? Porque tem todo aquele movimento da questão da tração sobre as cartilagens de crescimento, sobre os centros de ossificação secundário, que são o cerne da maior parte das osteocondroses. Esse aqui eu só consegui achar a imagem de artigo, eu não tinha nenhum caso próprio para mostrar para vocês, e ele é bastante sutil. Na radiografia é muito difícil de ver qualquer alteração aqui, mas na ressonância magnética a gente vê que tem essa região de aumento de sinal, tem um edema aqui acometendo o capítulo humeral. Basicamente, numa criança com essa queixa, ainda mais se ela for uma criança muito ativa, com edema no capítulo humeral, o único diagnóstico que a gente pode fazer é a doença de Panner, também conhecida como Little League's Elbow, ou o cotovelo da criança que joga a liga de crianças de beisebol dos Estados Unidos, é a osteocondrose do capítulo humeral. Basicamente, o osso subcondral também vai sofrer algum tipo de lesão devido ao estresse repetitivo, principalmente em crianças que atiram e apanham bola. É muito mais comum nos Estados Unidos, porque lá eles têm o hábito de jogar beisebol e aqui não, mas pode ser que vocês encontrem algum dia, então fica aqui a lição para vocês. E por fim, nós vemos então vários epônimos diferentes ao longo da nossa aula. Esse slide aqui é o resumo de tudo que a gente viu na nossa aula. Sei que é um pouco desesperador quando você vê pela primeira vez, é um tema um pouco pesado, mas vocês vão ver que com o passar do tempo, essas imagens são tão características que às vezes com a radiografia, conseguindo localizar cada osso e onde está a alteração, vocês conseguem guardar o epônimo junto. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal. Espero que tenha ajudado a desmitificar um pouco o tema. Espero que vocês continuem atentos ao canal. Muito obrigado e até a próxima.